Sequência ao nosso conteúdo. Dessa vez iremos falar sobre mais um tópico da disciplina de cirurgia pré-clínica. Iremos falar um pouquinho dos instrumentais e materiais utilizados na nossa prática cirúrgica. Vamos diminuir um pouquinho a tela. O intuito dessa aula de hoje é apresentar todo o instrumental e material básico, para a realização dos procedimentos cirúrgicos. A ideia é mostrar as imagens, mostrar os nomes dos instrumentos e ilustrar com as suas devidas funções. Então, vamos dar sequência. Vamos falar de vários itens, indo desde o início de uma cirurgia, que é a anestesia, até a sutura, enfim, com o uso de porta-agulhas, as tesouras, todo o instrumental utilizado para a osteotomia. Vamos abordar todas essas áreas. E aí a gente vai encerrar depois ilustrando a importância da paramentação e da instrumentação cirúrgica na prática odontológica, não só a nível de consultório, mas também em ambiente hospitalar. Então, começando, o primeiro passo para uma cirurgia, obviamente não só a cirurgia, mas a odontologia como um todo, quando precisa de fazer algum procedimento anestésico, nós vamos depender de alguns materiais, de anestésicos, da seringa Carpuli, dos tubetes anestésicos. Então, aqui ilustra a técnica anestésica do nervo alveolar superior médio. A gente mostra a infiltração com uma seringa, chamada seringa Carpuli. Elas têm várias partes dela, Isso já não é novidade para o dentista, mas para o aluno que está se inserindo agora no curso, ele precisa entender como que se manuseia esse instrumento. E aí, é importante a gente ver que existem alguns tipos de seringa que vão permitir aspiração. Tá? Uma delas, um dos dispositivos é essa pequena ponta aqui na parte interna, que vai permitir você conseguir aspirar o conteúdo do tubete após a sua injeção no paciente. Nós temos também a possibilidade, e atualmente existem as seringas com refluxo, ou seja, não há essa necessidade de tentar voltar com o conteúdo líquido, com o próprio manuseio. E sim, esse refluxo automático que vai acontecer, com essa pressão negativa, já vai permitir o retorno de se pegou algum vaso sanguíneo. Mas no manuseio, o que se faz realmente é dobrar a carpula e inserir o anestésico, o tubete, no interior da parte interna. E em seguida a gente rosqueia a agulha. E aí o manuseio, a forma de manusear, a forma correta, palmar e com a pega no polegar também seria uma opção. Aqui ilustra os tubetes anestésicos. Atualmente não está sendo mais comercializados os tubetes de plástico, sendo preferencialmente os de vidro. As agulhas, temos agulhas média, longa, curta, extra curta também, em função das variadas técnicas anestésicas, por tipo de nervo que iremos atingir. Lembrar também que fora do ambiente da odontologia, o que se faz a nível de hospital, a nível de posto de saúde, é usar as seringas normais, convencionais, chamadas de seringa Luer, associada com os vários calibres de agulha que nós temos. Então, quando não se tem um tubete anestésico de uso rotineiro, se pega uma ampola com um anestésico e aspira o conteúdo dela para proceder com uma técnica anestésica. Passando agora para os afastadores, a gente vai seguir uma sequência cirúrgica, lógica cirúrgica. Vamos falar um pouquinho dos afastadores agora. Temos o exemplo aqui, 2 afastadores. Um deles é o Minnesota e o outro é o Farabefe. O Minnesota é o mais conhecido na prática odontológica. Eu, particularmente, gosto muito, porque ele me facilita não só afastar o tecido mole de lábio, de bochecha, mas também pegar o retalho. Que aqui é o exemplo. Eu estou afastando o lábio e juntamente o retalho periosteal. O afastador de Farabefe já não é não tão fácil você afastar o retalho. Ele é melhor para afastar os tecidos como um todo, o lábio, a bochecha. Você pegar o retalho junto já é mais complicado com esse afastador. Então aqui o formato dele, do Minnesota. Aqui temos o Farabefe, que é um pouquinho diferente.
Aqui já é um outro afastador chamado de Langenbeck. Ele é utilizado em cirurgias maiores, cirurgias da área maxilofacial, cirurgia de trauma, ortognática, que a gente afasta com uma certa distância da área sendo operada. Por isso que tem esse cabo mais longo, né, e essa porção intermediária mais longa. E aqui o Langenbeck reverso, que a ponta é invertida aqui na frente, o Langenbeck em V. Então, voltando a repetir, esses afastadores do Langenbeck eles não são tanto utilizados no dia a dia de consultório, são mais para cirurgias maiores. Semiller é um afastador interessante também na prática da cirurgia bucomaxilofacial, nível hospitalar. Tem esses ganchinhos aqui em cima, é muito bom para afastar pele, tecido subcutâneo. Esse aqui sim é muito usado na cirurgia bucal, é o afastador de língua de Brunings, né? Essas porções aqui perfuradas, né, são interessantes para poder segurar e afastar a língua. Esse é o famoso afastador de Brånemark, muito utilizado na implantodontia. Ele é interessante porque ele afasta o lábio como um todo, né? O lábio superior, o lábio inferior, e aí nos facilita o acesso a cirurgias de protocolo, de implantes em mandíbula, por exemplo, ou maxila. Muito bem, passando para a parte de cabo, lâmina de bisturi, só para ilustrar, né, a gente faz cirurgias extraorais e intrabucais também. O nome do cabo é chamado de cabo de bisturi Bard-Parker. Existem alguns números, por exemplo, tem o número 3 e o número 4. O cabo de bisturi número 3, ele é o apropriado para as lâminas de tamanho que são utilizados em cirurgias bucais. O cabo número 4 vão ser cirurgias maiores que vão encaixar. A diferença é na ponta ativa deles. O 3 é menor um pouco. Então, no cabo de bisturi número 3, iremos utilizar as lâminas 10, 11, 12 e 15. E no cabo número 4, as lâminas 20, 21, 22, 23 e 24. Vocês podem perceber que a parte interna dessas lâminas são maiores do que a parte interna dessas outras. Então, essas são as lâminas que preferencialmente nós usamos na cirurgia odontológica. Em especial, as lâminas 15 e 15C. Então, lâmina 15 e 15C a gente usa de uso rotineiro nas cirurgias bucais. Bom, uma vez realizadas as incisões, vamos agora descolar, afastar o periósteo, o retalho mucoperiosteal. Então, existe uma série de afastadores. Aqui a gente mostra um exemplo, né? Já um procedimento mais simples, que é uma sindesmotomia. Então, isso é feito com esses instrumentos. Então, começamos a ilustrar com o descolador de periósteo número 9, Molt número 9. É um excelente descolador. Ele tem uma ponta mais fina em uma extremidade e a outra é mais romba. Então, é muito interessante para afastar. Esse é o nosso afastador de uso rotineiro na cirurgia bucomaxilofacial, envolvendo não só cirurgias maiores a nível hospitalar, mas também as cirurgias odontológicas no consultório. Esse aqui se chama descolador de periósteo de Free. Ele é muito interessante também. As pontas são mais delicadas e arredondadas, excelente para cirurgias periodontais. Esse é o sindesmótomo, o nome já diz, é para realizar sindesmotomia, que é aquele procedimento para descolar a gengiva para cirurgias, para extrações. Partindo agora para as curetas, então, uma vez feito o acesso, né, vamos imaginar que nós já fizemos a extração dos dentes. Então, vamos para as curetas. O objetivo dela, o próprio nome diz, né, curetar o alvéolo após as extrações. Claro que na descrição cirúrgica a gente conversa e orienta como esse procedimento deve ser realizado, mas a ideia realmente é curetar o alvéolo. Essa é a chamada cureta de Lucas, tá? Tem as pontinhas, né, arredondadas, tem a variação de tamanhos também, que vai de 85, 86 e 87. Uma é um pouquinho, ligeiramente maior que a outra. Agora vamos falar dos instrumentos de osteotomia, iniciando pelos instrumentos manuais. O que nós vamos utilizar para desgastar o osso? Aqui é o exemplo de uma lima de osso, que após o procedimento cirúrgico vai ser interessante para fazer uma regularização, né, de proeminências ósseas. Isso é indicado também após extrações dentárias, pós extração seriada, quando você quer eliminar ou regularizar alguma proeminência óssea. Então, essa lima ela é conhecida, o número dela é lima de osso número 11, é uma opção, né,
é um bom instrumento para fazer esse procedimento. A pinça Goiva também é indicada para remover espículas ósseas. Teremos vários tamanhos também da pinça Goiva. O ideal é comprar uma pinça mais delicada, né, para a cirurgia odontológica. E agora, ilustrando os instrumentos rotatórios para a osteotomia, a gente começa com os instrumentos mais habituais nossos, que nós temos. Um deles é a peça reta, uma peça cirúrgica. Aqui ilustrando, né, essa peça reta para fazer uma cirurgia de tórax palatino. A peça reta também, vamos voltar um pouquinho. A peça reta, existe um instrumento específico de cirurgia, o drill cirúrgico, mas nós podemos utilizar a nossa peça reta convencional que nós utilizamos para fazer prótese, gastar provisório, ela pode ser utilizada. No entanto, é possível que, em função do número de autoclavagem, ela não aguente tanto, né, a vida útil desse instrumento, ela fique prejudicada. Mas é um instrumento de excelente uso, né, indicação para cirurgias bucais. A autorrotação já é bem conhecido para odontologia, utilizamos muito para a osteotomia de dentes terceiros molares, extração que requer uma osteotomia em volta do dente, então é bem indicado. Aqui é o exemplo das brocas. A broca cirúrgica para alta rotação tem de vários tamanhos, né? Por exemplo, 2, 4, 6 e 8. Eu prefiro as brocas 4 e 6, que vai ter um tamanho razoável, tamanho suficiente para desgastar o osso e sem criar maiores defeitos. Então, quando se fala de broca cirúrgica de alta rotação, a indicação minha é a broca número 4 e a broca número 6. A broca zicria é uma excelente broca para fazer odontosecção. Ela também pode ser aplicada para osteotomia, mas a maior indicação dela é para fazer odontosecção. Temos a broca zicria curta e longa, as duas são excelentes para esses procedimentos. Agora, quando se trata de extração de dentes inclusos, como os terceiros molares, a broca longa ela nos vai dar um acesso melhor, né, para fazer a odontosecção de dentes que estão mais profundos. Aqui novamente mostrando a peça reta. Volto a falar que essa é a peça reta convencional que pode ser utilizada em cirurgia, mas existem os drills cirúrgicos que alguns são até angulados, mas têm a mesma função da peça reta. Essa que eu falei, a peça reta cirúrgica, né, ela é mais angulada em alguns locais, na pega dela. Então é um excelente instrumento para fazer cirurgia. Ela é em baixa rotação. Aqui falando das brocas cirúrgicas para peça reta, da mesma forma temos as brocas esféricas, mas também as troncocônicas. Então a indicação de brocas, de formato de brocas para cirurgia, ficaremos nas brocas esféricas e troncocônicas. Exemplo da troncocônica é a numeração 701, 702 e 703. A mais utilizada é a 701 e 702. Aqui já mostrando outros instrumentos, né, rotatórios para cirurgia. Aqui são cirurgias na área da cirurgia bucomaxilofacial para fazer osteotomias, como as cirurgias ortognáticas. Então nós usamos serras, microserras cirúrgicas para cortar o osso, que são as nossas osteotomias para avanço de maxila, avanço de mandíbula, recuo. Ainda na parte de rotatório, temos o exemplo dos contra-ângulos para implante, onde são especificamente confeccionados, fabricados para prover um torque adequado para a inserção do implante no osso e também o desgaste, né, do orifício para a inserção do implante, para fazer a sequência de desgaste ósseo. Aqui mostrando o exemplo de um motor elétrico cirúrgico, que pode ser usado tanto para acoplar os contra-ângulos de implante, como também as microserras. E é isso. Saindo agora um pouquinho dos rotatórios, vamos para a parte que finalizamos as nossas cirurgias. Vamos falar de porta-agulha. Porta-agulha é um instrumento básico nosso para cirurgia, né? Existem vários formatos de porta-agulha. Vamos começar a ilustrar para vocês. O mais conhecido e amplamente utilizado no dia a dia da cirurgia é o porta-agulha de Maio. Aqui para ilustrar fios de sutura que são utilizados, temos de nylon, de seda,
Catigulo, Vicryl, tanto absorvíveis quanto não absorvíveis. Essa aula não é o intuito nosso de ensinar técnica de sutura, nem aprofundar os tipos de fio. Existe uma aula específica para isso, que no momento mais oportuno a gente pode abordar e postar esse assunto. Mas vamos falar dos instrumentos agora, partindo para pinças hemostáticas. A pinça hemostática, como o próprio nome diz, é fazer hemostasia de vasos. Então aqui mostra e ilustra a ação das pinças hemostáticas tentando localizar e pinçar a artéria e veia facial. Tá? Então nós temos algumas pinças, ó, uma delas é a pinça hemostática Kelly. Ela é um pouquinho mais longa e robusta do que a nossa conhecida pinça mosquito, que é essa aqui, ela é menorzinha. Então ela realmente tem uma excelente ação. O que nós acabamos que nós usamos esses instrumentos também para poder pegar pinçar uma gengiva, tirar um corpo estranho. Então acaba que nós estendemos um pouquinho a ação desses instrumentos, não só para fazer hemostasia, mas também pegar algum elemento, alguma gengiva, ou até na hora de pinçar o dente, né, tentar removê-lo. Não é a sua função primordial, mas nós podemos realmente estender um pouquinho a função desses instrumentos. E aí temos pinças diversas agora, a grande maioria delas são utilizadas para poder prender tecido. Aqui eu começo mostrando a pinça chamada de Bacchus. Ela tem esse formato aqui arredondado na frente e é pontiagudo. E o intuito é prender campos cirúrgicos. Muitas vezes a gente opera o paciente, isso aqui é um exemplo de um campo fenestrado, mas a gente opera um paciente com campos cirúrgicos e precisamos colocar e adaptar em volta da cabeça do paciente. E essa pinça a Bacchus vai nos ajudar a reter esse campo, a prender o campo. Então aqui está a pinça Bacchus. Aqui outras pinças mostrando a pinça Addison serrilhada, Addison Brown, a pinça Addison com dente. E essa é a pinça anatômica dente de rato. São pinças interessantes para poder prender tecido, mobilizar retalho durante a sutura. Então, a realização de sutura, ela deve ser associado com o uso da pinça, normalmente a dente de rato. É muito interessante a gente usar uma pinça para poder fixar o retalho e com a outra mão a gente passa o porta-agulha com fio de sutura. Um outro exemplo de pinça, a pinça Alice, muito interessante, indicada para poder prender tecidos. Quando você vai remover algum tecido patológico, você pode usar a pinça de Alice também, é uma opção. Ok, agora indo para a parte das tesouras. Existem várias tesouras, né, que a gente utiliza em cirurgia. Essa aqui é a tesoura Medicine Ball. A grande vantagem dela é que ela tem a ponta mais arredondada, com o cuidado de não cortar tecido. E ela é muito utilizada para fazer dissecção de tecidos, como ilustra aqui nessa frenectomia, fazendo a dissecção, né, para poder fechar o retalho. Então aqui mostrando mais um grupo de tesouras, ó, íris, temos a íris reta, íris curva, muito usado para remoção de sutura. Aqui seria uma tesoura convencional, que eu poderia dizer que essa tesoura você pode usar para várias coisas, tá? Mas a Goodman Fox, por exemplo, ela tem um corte mais preciso em sua ponta, é muito boa para cortar gengiva, para procedimentos gengivais. A Medicine Ball eu acabei de falar, é muito boa para cirurgia, para divulsão de tecidos. Ok, indo agora para a parte da extração dentária, propriamente dita, vamos começar pelas alavancas. As alavancas, elas vão ter suas indicações, né, na luxação do dente. Existem vários movimentos a serem utilizados com ela, que a gente vai ensinar numa aula mais apropriada. Aqui ilustra a ação de uma alavanca reta, daqui uma alavanca Selden, que é a famosa alavanca bandeirinha. E aqui mostrando que as alavancas retas, essa é a reta tradicional que nós usamos, e essa aqui é uma alavanca reta angular, né, podemos dizer assim. Tá, número 303. Vamos passar. E essa é a alavanca Selden. Existe a alavanca Selden reta e a alavanca Selden angulada, que são as alavancas bandeirinhas, direita e esquerda. Pois bem, indo agora para o fórceps, existem, antes de passar um pouquinho para o fórceps, existem uma série de outras alavancas, eu estou me restringindo mais aos materiais básicos convencionais para ilustrar essa aula para o aluno de graduação. Os fórceps, é bom dizer que existe um número específico para cada dente ou grupo de dentes. Aqui eu começo a falar do fórceps 150,
que é o fórceps indicado para dentes unirradiculares superiores, por exemplo. O 150, que eu acabei de mostrar. O 151, a indicação deles são os dentes unirradiculares inferiores, por conta dessa angulação maior que temos na próxima sua ponta ativa. Fórceps 18R e L, que são para os molares direito e esquerdo. Fórceps 17 para os molares inferiores. O fórceps 18R e L são para os molares superiores. E o fórceps 17 para os molares inferiores. O fórceps 69, interessante fórceps para restos radiculares, né, dentes mais finos, que a pega possa ser melhor e mais facilitada com estruturas dentárias menores, que é o exemplo dos restos radiculares. Muito bem, chegando próximo do fim dessa aula, vamos falar dos recipientes que nós usamos no dia a dia da cirurgia. Aquelas cubas metálicas que nós usamos, a gente pode usar para diversas funções. Podemos colocar aqui soro fisiológico para fazer irrigação, podemos colocar a substância para fazer antisepsia, podemos colocar material de enxerto. Da mesma forma, uma cuba maior, chamada de cuba rim, que tem o formato de um rim. Aqui, se você precisar colocar uma quantidade maior de soro, né, uma quantidade maior de material, essa seria a cuba mais indicada. Agora, falar um pouquinho de paramentação e instrumentação cirúrgica. O que vem a ser isso? A paramentação é o quê? É quando a gente vai se preparar para a cirurgia. É a forma que iremos colocar o material cirúrgico, o capote, o campo, o óculos, a máscara. É a sequência de procedimentos que devem ser realizados, evitando a contaminação do meio, né? Mantendo a cadeia séptica. E a instrumentação cirúrgica é a função do profissional instrumentador cirúrgico para manusear, para montar o campo cirúrgico e passar esses instrumentos para o cirurgião no momento da cirurgia. É importante a ação desse profissional para que a cirurgia corra de forma tranquila, sem interrupções, que todo o material esteja pronto na hora de exercer a sua função na hora da cirurgia. Aqui ilustrando as cirurgias odontológicas nossas, é importante nós sabermos a sequência de montagem dos campos. Temos aqui o campo fenestrado, os capotes, material de biossegurança dos profissionais, a mangueira de proteção da sucção, não só da sucção, mas também da alta e baixa rotação, se forem utilizados. É importante um outro profissional ficar de fora da cirurgia, circulando, para abrir algum material, como fio de sutura, como gaze, que a gente possa precisar na hora da cirurgia, para o nosso auxiliar não ter que tirar a luva e se contaminar. Então, é interessante ter um outro profissional circulante ali a postos para poder nos auxiliar quando algum outro material for necessário. Então, aqui mostra, né, as nossas cirurgias ambulatoriais, em consultório odontológico, sob anestesia local, e também cirurgias a nível hospitalar. E aqui você tem uma equipe maior, além do instrumentador mesmo, que está ali, né, a postos para pegar todo o material que for solicitado pela equipe. Temos o circulante, que não está mostrando nessa foto, mas alguém de fora que possa abrir algum outro material. Temos o cirurgião, temos os dois auxiliares. Muitas vezes uma cirurgia grande requer 3 profissionais operando o paciente, o cirurgião e os 2 auxiliares. Mas quando a cirurgia, eu diria, é de pequena a médio porte, no ambiente cirúrgico, de hospitalar, apenas um auxiliar pode ser necessário. Muito bem, eu agradeço a presença de todos. Ficamos aqui com mais esse conteúdo. Logo, logo estaremos disponibilizando mais material. E é isso. Valeu, até a próxima.